O que está impedindo sua bênção de chegar? Você já sentiu que algo parece travar a sua vida espiritual, mesmo quando a sua fé continua firme e sincera? Já percebeu esse silêncio de Deus que confunde, machuca e faz você se perguntar se existe algum segredo ainda não revelado? Hoje você vai entender o que realmente pode estar impedindo a sua bênção de se manifestar e por que esse tempo que parece vazio pode carregar um propósito muito mais profundo do que você imagina. Talvez o que você esteja vivendo agora não seja atraso nem abandono, mas o início de um movimento espiritual que você ainda não consegue enxergar. Eu sei como é viver nesse lugar de espera. Eu também já atravessei momentos em que orar parecia mais difícil, em que a esperança precisava ser escolhida todos os dias. Ao estudar as Escrituras com profundidade e caminhar ao lado de pessoas que passaram por processos semelhantes, aprendi que muitas respostas de Deus chegam de forma silenciosa, mas nunca sem intenção. E é isso que eu vou revelar a você agora. Porque o que está bloqueando a sua bênção não está onde você imagina, e quando essa verdade se tornar clara, a sua fé, a sua paz e a sua visão espiritual nunca mais serão as mesmas. A resistência silenciosa entre a promessa e o cumprimento. Daí, existe uma resistência que não faz barulho, não se expressa em palavras e não aparece em atitudes evidentes. Ela se forma lentamente, quase imperceptível, no espaço entre aquilo que Deus prometeu e aquilo que você, no fundo do coração, acredita que pode viver. Essa resistência não anula a fé, mas a limita. Não faz a pessoa parar de orar, mas faz com que ela ore mantendo distância do impacto real da resposta. É como desejar a bênção, mas ao mesmo tempo temer tudo o que ela exigirá depois que chegar. Muitos carregam essa resistência sem perceber. Continuam firmes, perseverantes, espirituais aos olhos de todos, mas internamente vivem um conflito silencioso. Deus aponta para um novo nível, uma nova fase, uma mudança profunda. E algo dentro reage tentando preservar o que é conhecido. Não é falta de amor por Deus, é medo do desconhecido. Medo de perder referências, de sair de uma identidade antiga, de não saber quem será quando a promessa se cumprir. Quando a promessa confronta a autoimagem, o coração cria defesas. Se a bênção exige crescimento, responsabilidade, exposição ou ruptura com padrões antigos, o interior começa a negociar. A pessoa diz que confia, mas estabelece limites invisíveis. Diz que espera, mas se prepara emocionalmente para a frustração. Diz que crê, mas constrói cenários de proteção para o caso de nada acontecer. Essa duplicidade não é consciente. Ela nasce da tentativa de não sofrer de novo. Deus percebe esse conflito com clareza. Ele vê quando o espírito deseja avançar, mas a alma ainda tenta se proteger. E Deus não força bênçãos sobre um coração que ainda não está pronto para sustentá-las. Não porque ele retira o que prometeu, mas porque ele respeita o tempo de alinhamento interior. Muitas vezes o céu já liberou a resposta, mas o coração ainda não abriu espaço suficiente para recebê-la sem se quebrar. É por isso que tantas pessoas vivem a sensação constante de quase. Quase deu certo, quase aconteceu, quase mudou tudo. A oportunidade passa perto, a resposta se aproxima, a porta se entreabre, mas algo impede que ela se estabeleça. Não é ataque espiritual, não é atraso divino. É uma resistência silenciosa que atua exatamente entre a promessa e o cumprimento. Essa resistência também se manifesta na forma como a pessoa se enxerga. Se no fundo ela ainda se vê como alguém que luta, que sofre, que espera, que sobrevive, receber uma bênção plena cria um choque interno. A mente pergunta: quem eu serei sem essa dor? Quem eu serei sem essa escassez? Quem eu serei sem essa batalha que me definiu por tanto tempo? E enquanto essas perguntas não encontram resposta, o coração segura o avanço. Reconhecer essa resistência não é um ato de culpa, é um ato de maturidade espiritual. É entender que Deus não trabalha apenas nas circunstâncias externas, mas principalmente na construção interna de quem vai receber aquilo que Ele preparou. Quando essa resistência é trazida à consciência,
algo começa a mudar. O coração para de lutar contra o próprio futuro e começa a se alinhar com ele. É nesse ponto que a espera deixa de ser sofrimento e passa a ser preparação. Porque quando o interior se alinha, o exterior responde. E o que antes parecia travado começa a fluir com naturalidade. Muitas bênçãos não chegam de repente, mas quando chegam, chegam para ficar. E isso só acontece quando a resistência silenciosa perde espaço dentro de você. Quando a luta familiar se torna uma zona de conforto espiritual, existe um ponto delicado na caminhada espiritual em que a dor deixa de ser apenas algo suportado e passa a se tornar algo conhecido. Não porque a pessoa gosta de sofrer, mas porque o sofrimento prolongado cria referências. A luta vira rotina, a dificuldade vira linguagem, a escassez vira identidade. E sem perceber, o coração aprende a habitar esse lugar como se fosse o único espaço seguro possível. Quando a vida é marcada por longos períodos de espera, perdas ou frustrações, algo sutil acontece dentro da alma. A pessoa se adapta à dor. Ela aprende a funcionar apesar dela. Aprende a orar com ela. Aprende a viver com ela. E aos poucos, aquilo que deveria ser temporário se torna familiar. Não confortável no sentido de prazer, mas confortável no sentido de previsibilidade. A dor já é conhecida. O alívio, não. É nesse ponto que uma bênção real começa a gerar desconforto interno, porque a bênção exige mudança. Ela quebra padrões antigos, redefine rotinas, altera a forma como a pessoa se enxerga e como os outros a veem. E para quem passou muito tempo lutando, a paz pode parecer estranha. A estabilidade pode gerar insegurança. A alegria constante pode soar frágil demais, como se pudesse ser perdida a qualquer momento. De forma inconsciente, o coração começa a resistir ao que é bom. Não porque rejeita Deus, mas porque não sabe mais existir sem a luta. A identidade foi construída em cima da resistência, da perseverança, da força para aguentar. E quando Deus começa a oferecer descanso, o interior pergunta: quem eu sou se não preciso mais lutar desse jeito? Essa zona de conforto espiritual não se parece com acomodação visível. Pelo contrário, muitas vezes ela se manifesta em pessoas extremamente fiéis, comprometidas, constantes. Pessoas que não desistiram, que continuaram mesmo feridas, mas que, sem perceber, fizeram da dor um lugar de pertencimento. E tudo o que ameaça tirar a pessoa desse lugar gera medo, ainda que venha como resposta de oração. Deus não deseja manter ninguém preso à luta. A luta forma, ensina, amadurece, mas não é destino final. O problema é quando o coração passa a acreditar que sofrer é mais seguro do que mudar, que permanecer no conhecido é menos arriscado do que atravessar para o novo. Então, quando a bênção se aproxima, o interior recua. Não por incredulidade, mas por apego ao que já foi sobrevivido. Esse apego não é declarado. Ele se manifesta em frases internas, em pensamentos rápidos, em justificativas silenciosas. Ainda não é o tempo. Melhor não criar expectativa. Vai dar errado como antes. Deus sabe o que faz. E embora essas frases pareçam espirituais, muitas vezes escondem apenas o medo de perder o chão conhecido, mesmo que esse chão seja feito de dor. Quando Deus chama alguém para sair dessa zona, Ele não chama para um salto cego. Ele chama para um processo de desapego, para aprender que a identidade não está na luta, mas no relacionamento, que o valor não vem da resistência, mas da filiação, que descansar em Deus não é sinal de fraqueza, é sinal de maturidade espiritual. Enquanto a luta ainda define quem você é, a bênção encontra dificuldade para se estabelecer, porque ela exige uma nova forma de existir. Exige que você aprenda a viver sem precisar se defender o tempo todo, sem precisar antecipar perdas, sem precisar se preparar para o pior como estratégia de sobrevivência. Quando essa verdade começa a ser reconhecida, algo se move profundamente. A pessoa percebe que não precisa mais habitar a dor para provar fé, que pode confiar mesmo quando tudo está indo bem, que pode receber sem se culpar, sem se proteger,
sem esperar que tudo desmorone depois. E quando a luta deixa de ser morada e volta a ser apenas passagem, o coração finalmente cria espaço para aquilo que Deus sempre quis entregar. Dá-te o medo da mudança disfarçado de discernimento espiritual. Existe um momento na caminhada de fé em que o medo aprende a falar a linguagem da espiritualidade. Ele não se apresenta como insegurança, mas como prudência. Não se assume como receio, mas como espera em Deus. E assim, muitas decisões importantes ficam paralisadas, não por falta de direção, mas por um discernimento que, na verdade, está servindo apenas para adiar a mudança. A pessoa sente o impulso para avançar, percebe sinais, confirmações, movimentos internos que apontam para uma nova fase. Mas logo em seguida surge uma voz que diz para aguardar mais um pouco, esperar mais um sinal, buscar mais uma confirmação, orar mais um tempo. Tudo parece sensato, espiritual, equilibrado. Porém, no fundo, o coração já entendeu o que precisa ser feito, apenas não se sente seguro para atravessar. Esse medo não é irracional. Ele nasce de experiências passadas, de perdas, de erros que marcaram profundamente. Para não errar de novo, a pessoa aprende a se proteger espiritualmente. E a proteção assume a forma de excesso de cautela. Nada se decide rapidamente. Nada se move sem absoluta certeza. Só que, na vida espiritual, muitas certezas só aparecem depois do passo dado, não antes. Deus raramente entrega o mapa completo. Ele entrega a direção suficiente para o próximo passo. E quando alguém exige garantias totais antes de obedecer, transforma a fé em controle. Não porque não confia em Deus, mas porque teme as consequências da mudança. Então, o discernimento deixa de ser uma ferramenta de alinhamento e se torna um abrigo para a estagnação. Com o tempo, essa postura gera desgaste interno. A pessoa sente que algo está sendo adiado, que a vida não flui como poderia. Existe um incômodo constante, uma sensação de atraso que não se explica apenas pelas circunstâncias. Porque o conflito não está fora, está dentro. O espírito quer avançar, mas a mente exige segurança absoluta. Deus não confunde discernimento com paralisia. O verdadeiro discernimento não gera medo contínuo, gera paz suficiente para obedecer mesmo sem todas as respostas. Quando o medo assume o lugar do discernimento, a bênção se aproxima, mas encontra portas fechadas por dentro. Não por rebeldia, mas por proteção excessiva. Reconhecer esse padrão exige honestidade. Exige admitir que, em alguns momentos, o que foi chamado de prudência era apenas medo de mudar. E essa admissão não enfraquece a fé, ela a purifica, porque a fé amadurecida não exige garantias, exige confiança. Quando esse medo é nomeado, algo se destrava. O discernimento volta ao seu lugar original, não como desculpa para esperar indefinidamente, mas como clareza para agir no tempo certo. E é nesse ponto que muitas bênçãos finalmente encontram caminho para se manifestar. O peso de estações antigas que ainda não foram encerradas. Existem fases da vida que deveriam ter terminado, mas continuam emocionalmente ativas dentro de nós. Não porque insistimos nelas conscientemente, mas porque partes do coração ainda permanecem presas a versões antigas da própria história. São estações que já cumpriram seu propósito, mas não foram encerradas por dentro. E enquanto isso acontece, o novo encontra resistência para se estabelecer. Muitas pessoas seguem em frente externamente, mas internamente ainda vivem diálogos, dores e expectativas de um tempo que já passou. Carregam mágoas não resolvidas, perdas não elaboradas, frustrações que nunca foram realmente entregues a Deus. O tempo avança, mas o coração permanece habitando aquele capítulo antigo. E isso cria um peso invisível que interfere diretamente na chegada de novas bênçãos. Deus não constrói o novo sobre estruturas emocionais que pertencem ao passado. Não porque Ele pune, mas porque o coração precisa de espaço para sustentar o que vem. Quando estações antigas continuam abertas, elas consomem energia, atenção e sensibilidade espiritual. A pessoa tenta avançar, mas sente cansaço constante, como se estivesse sempre carregando algo que não sabe exatamente o que é.
Encerrar uma estação não significa apagar o que foi vivido. Significa permitir que aquilo encontre um lugar saudável dentro da memória, sem continuar definindo o presente. Muitas bênçãos não chegam porque ainda existe um luto não reconhecido, uma expectativa quebrada não entregue, uma dor que se tornou parte da identidade. E enquanto isso não é tratado, o coração permanece dividido entre o que foi e o que pode ser. Deus respeita o tempo do luto, da cura, da reconstrução interna. Mas Ele também convida ao fechamento consciente dessas fases, não para acelerar processos, mas para impedir que o passado continue ocupando o espaço do futuro. Quando uma estação termina, algo precisa ser solto. Uma versão antiga de si mesmo precisa ser despedida. Esse encerramento não acontece apenas com decisões externas, mas com posicionamentos internos. É quando a pessoa aceita que aquele tempo cumpriu seu papel, que não precisa mais ser revivido, explicado ou justificado. É quando ela permite que Deus reorganize as memórias sem que elas continuem doendo da mesma forma. Enquanto o coração insiste em carregar estações antigas, o novo chega com dificuldade, porque o interior está cheio, não de pecado, mas de histórias não concluídas. E Deus, em sua sabedoria, espera que esse espaço seja liberado antes de entregar algo que exigirá presença, energia e inteireza. Quando uma estação finalmente é encerrada por dentro, o alívio é imediato. Não porque tudo se resolve de uma vez, mas porque o coração volta a respirar. E é nesse espaço recém-aberto que muitas bênçãos encontram lugar para pousar. Quando o tempo de Deus colide com os apegos humanos. Existe um momento delicado na caminhada espiritual em que Deus começa a mover algo novo, mas isso exige soltar algo antigo que ainda traz segurança emocional. Nem sempre esse apego é pecado, erro ou desobediência. Muitas vezes é apenas vínculo. Pessoas, papéis, expectativas, sonhos do jeito que foram imaginados. E é exatamente aí que o conflito começa. O tempo de Deus não chega apenas para acrescentar, ele também chega para realinhar. Quando a bênção se aproxima, ela costuma pedir espaço. E esse espaço quase sempre está ocupado por algo que fez sentido em outra fase, mas que já não acompanha o propósito atual. O coração até deseja o novo, mas resiste à perda simbólica do que precisa ser deixado para trás. Esse apego se manifesta de forma silenciosa. A pessoa ora pedindo mudança, mas se entristece ao perceber que a resposta envolve despedidas. Ela pede avanço, mas se agarra ao que conhece. Não porque ama mais o passado do que confia em Deus, mas porque aquilo que é familiar ainda oferece sensação de controle e pertencimento. Deus não arranca nada à força. Ele revela, Ele mostra, Ele convida. Mas enquanto o coração insiste em segurar o que já cumpriu sua função, o novo encontra dificuldade para se estabelecer. Não por falta de poder divino, mas por excesso de vínculo humano. A bênção não é negada, ela é adiada até que o coração esteja disposto a recebê-la sem carregar pesos que a deformariam. Muitos confundem apego com fidelidade, permanecem presos a situações, relações ou expectativas, acreditando que estão sendo leais, quando, na verdade, estão apenas com medo de desapegar. Deus honra a fidelidade, mas não sustenta prisões emocionais. O que Ele pede não é abandono irresponsável, é entrega consciente. Quando o tempo de Deus chega, Ele traz clareza. O problema é que clareza também exige coragem. Coragem para aceitar que algo precisa terminar para que outra coisa comece. Coragem para confiar que aquilo que Deus prepara não depende daquilo que está sendo deixado, mas daquilo que está sendo alinhado. Enquanto o coração tenta negociar mantendo tudo como está, a bênção se aproxima, mas não encontra descanso. Porque ela exige inteireza, exige presença, exige liberdade interior. Deus não mistura o novo com o que precisa ser encerrado. Ele respeita o processo de desapego, porque sabe que só assim o que vem não se tornará fonte de conflito interno. Quando o apego é reconhecido e entregue, algo se move imediatamente.
Não porque a bênção chega no mesmo instante, mas porque o coração finalmente se alinha com o tempo de Deus. E quando isso acontece, o que antes parecia atraso começa a se revelar como proteção. O conflito interno entre controle e confiança. Existe uma batalha silenciosa que acontece dentro de muitas pessoas de fé. Uma batalha que não envolve pecado evidente nem rebeldia declarada, mas uma disputa constante entre controlar e confiar. A pessoa acredita em Deus, declara fé, reconhece sua soberania, mas internamente sente a necessidade de manter as rédeas nas mãos. Não porque duvida do caráter de Deus, mas porque teme a imprevisibilidade do caminho. O controle surge como uma tentativa de proteção. Depois de perdas, decepções ou longos períodos de instabilidade, o coração aprende que prever é sobreviver. Planejar demais vira segurança emocional. Antecipar cenários vira mecanismo de defesa. E, pouco a pouco, confiar plenamente passa a parecer arriscado demais. Então a fé existe, mas sempre acompanhada de estratégias para não perder o domínio da situação. Esse conflito se revela nos detalhes. A pessoa ora, mas já decide o resultado que considera aceitável. Busca a vontade de Deus, mas espera que ela se encaixe no que já foi mentalmente organizado. Pede direção, mas resiste quando ela aponta para algo fora do controle. Não é desobediência aberta, é negociação silenciosa. A confiança é oferecida até o ponto em que não ameaça a sensação de segurança. Deus não se opõe ao planejamento, mas se opõe à ilusão de controle. Quando o coração tenta gerenciar cada passo, cada resultado e cada tempo, cria uma rigidez interior que dificulta a ação divina. Não porque Deus seja limitado, mas porque a alma está ocupada demais, tentando sustentar tudo sozinha. E uma bênção verdadeira exige mãos abertas, não punhos fechados. Muitas respostas não chegam porque exigiriam uma entrega que a pessoa ainda não consegue fazer. Entrega do resultado, do ritmo, da forma. Confiar nesse nível não é apenas acreditar que Deus pode fazer, é aceitar que Ele fará do jeito dele. E isso confronta profundamente quem passou muito tempo precisando se virar sozinho. O controle também cansa, ele sobrecarrega a mente, tensiona o coração e rouba a paz. A pessoa sente que está sempre vigilante, sempre pronta para intervir, sempre calculando riscos. E, nesse estado, a sensibilidade espiritual diminui. A confiança, ao contrário, cria espaço. Ela permite respirar, ouvir, perceber movimentos sutis de Deus que só são notados quando o coração desacelera. Deus não chama para uma confiança ingênua, mas para uma confiança madura, aquela que entende que nem tudo será compreendido antes de acontecer, que aceita caminhar mesmo sem dominar o terreno, que solta o controle não por fraqueza, mas por relacionamento, porque quem confia não precisa controlar, precisa apenas permanecer alinhado. Quando esse conflito começa a ser resolvido, algo muda profundamente. A ansiedade diminui, a resistência interna enfraquece, a fé deixa de ser esforço e passa a ser descanso. E é nesse ambiente que muitas bênçãos finalmente encontram espaço para se manifestar, não como algo que precisa ser administrado com medo, mas como algo que pode ser vivido com gratidão. Enquanto o controle governa, a bênção encontra tensão. Quando a confiança assume o lugar certo, o coração se torna terreno fértil. E Deus age com liberdade onde existe entrega real. O cansaço que silencia a sensibilidade espiritual. Existe um tipo de cansaço que não aparece no corpo, mas se instala profundamente na alma. Ele não vem de um dia difícil ou de uma semana intensa, mas de um acúmulo silencioso de lutas, expectativas frustradas e longos períodos de resistência emocional. É o cansaço de quem precisou ser forte por tempo demais. E quando esse estado se prolonga, algo essencial começa a ser afetado: a sensibilidade espiritual. A pessoa continua crendo, continua buscando, continua fazendo o que sempre fez, mas percebe que algo mudou por dentro. A oração perde intensidade. A percepção espiritual fica menos clara.
Aquela sensibilidade para reconhecer movimentos de Deus, pequenos sinais, ajustes de rota, começa a enfraquecer. Não porque Deus se afastou, mas porque o coração está exausto demais para perceber. Esse cansaço não se manifesta como desistência, mas como sobrevivência. A pessoa entra no modo automático, cumpre deveres espirituais, mas sem presença plena. Ora, mas sem expectativa real. Lê, mas sem absorver profundamente. E isso não acontece por frieza espiritual, acontece por sobrecarga. O coração está cansado de esperar, de lidar com incertezas, de sustentar fé sem ver resultados imediatos. Quando a alma entra nesse estado, ela se protege reduzindo a sensibilidade. Sentir menos parece mais seguro do que continuar sentindo e se frustrando. Só que essa proteção tem um custo. A bênção pode estar se aproximando, mas o coração já não percebe com a mesma clareza. Deus continua falando, mas a escuta está abafada pelo desgaste interno. Deus não exige força constante. Ele não glorifica a exaustão espiritual. O problema é que muitos aprenderam a confundir perseverança com desgaste contínuo. Acham que descansar é desistir, que pausar é fraqueza, que admitir cansaço é sinal de pouca fé. E assim seguem, mesmo esgotados, tentando sustentar uma intensidade que já não conseguem manter. Nesse estado, decisões importantes se tornam mais difíceis. A pessoa perde clareza, se confunde com facilidade, se sente distante de si mesma. E o mais doloroso é perceber que algo está fora do lugar, mas não ter energia para identificar o quê. Esse é um dos momentos mais delicados da caminhada espiritual, porque o risco não é cair, é endurecer sem perceber. Deus conhece esse cansaço. Ele não o ignora nem o condena, mas ele também não constrói grandes transições sobre uma alma esgotada. Antes de entregar algo novo, muitas vezes ele chama para descanso, para silêncio, para realinhamento interno. Não como pausa definitiva, mas como restauração necessária. Enquanto o cansaço governa, a bênção encontra dificuldade para se estabelecer. Não porque ela não exista, mas porque ela exige presença, atenção, sensibilidade. Deus não lança algo precioso sobre um coração que mal consegue respirar. Ele cuida primeiro, fortalece por dentro, devolve sensibilidade aos poucos. Quando o descanso começa a acontecer, mesmo que de forma simples, algo muda. A escuta melhora, a percepção retorna, a fé deixa de ser um peso e volta a ser relação. E é nesse ambiente restaurado que muitos reconhecem que Deus esteve falando o tempo todo, apenas aguardando o momento em que o coração pudesse ouvir novamente. A bênção exige uma versão sua que ainda está em formação. Existe um aspecto da caminhada espiritual que poucas pessoas gostam de encarar. Algumas bênçãos não chegam simplesmente porque exigem uma versão sua que ainda está sendo construída. Não é castigo, não é atraso injusto, não é esquecimento de Deus. É processo. Deus não entrega algo que o coração ainda não consegue sustentar sem se perder. Muitas vezes, a pessoa olha para a promessa e se sente pronta. Ela deseja, ela pede, ela espera. Mas Deus olha além do desejo e enxerga a estrutura interna necessária para manter aquilo que será entregue. Certas bênçãos exigem maturidade emocional, cura interior, identidade fortalecida, limites claros. Sem isso, o que deveria ser bênção se tornaria peso, conflito ou fonte de ansiedade. Deus não prepara apenas o cenário externo. Ele prepara a pessoa. Enquanto a mente está focada no quando, Deus está trabalhando no quem. Quem você precisa se tornar para viver isso com equilíbrio, gratidão e responsabilidade? Quem você precisa ser para não transformar a bênção em dependência, medo ou orgulho? Esse trabalho interno quase nunca é visível, mas é essencial. Durante esse processo, surge a sensação de estagnação. A pessoa sente que nada anda, que tudo está parado, quando na verdade algo profundo está sendo formado. Deus está ajustando percepções, curando feridas antigas, ensinando novos limites, fortalecendo a identidade. Ele sabe exatamente o que ainda precisa amadurecer antes que a promessa se manifeste. Esse tempo de formação é desconfortável
porque não gera aplausos nem resultados imediatos. É um trabalho silencioso, interno, muitas vezes solitário. E é por isso que tantos se frustram. Eles esperavam mudanças externas, mas Deus começou pelas estruturas internas. Eles pediram portas abertas, mas Deus começou reconstruindo fundamentos. A bênção não chega para completar quem você é. Ela chega para se somar a quem você se tornou. Quando esse entendimento se firma, a ansiedade diminui. A comparação perde força. A espera deixa de ser competição e passa a ser preparação. A pessoa entende que Deus não está atrasado, está sendo preciso. Enquanto essa versão ainda está em formação, Deus protege a promessa. Ele não permite que ela chegue cedo demais, porque o tempo errado pode destruir aquilo que foi preparado com cuidado. Quando o interior se fortalece, quando a identidade se estabiliza, quando o coração aprende a sustentar o que recebe, o cenário externo começa a se mover com mais fluidez. E quando a bênção finalmente chega, ela não desestabiliza, ela não confunde, ela não rouba a paz. Pelo contrário, ela encontra um coração pronto para viver o novo sem se perder de si mesmo. É nesse momento que a pessoa entende que a espera não foi desperdício, foi formação. Quando a resposta já chegou, mas não foi reconhecida. Existe um momento delicado na vida espiritual em que a pessoa continua esperando por algo que, na verdade, já foi entregue. Não da forma imaginada, não no formato esperado, não com os sinais que ela aprendeu a associar à bênção, mas ainda assim como resposta. Deus respondeu, mas a resposta passou despercebida porque não se parecia com o pedido original. Muitos aprenderam a reconhecer a ação de Deus apenas quando ela vem acompanhada de alívio imediato, alegria intensa ou mudanças visíveis. Só que Deus também responde através de redirecionamentos, encerramentos, desconfortos e até frustrações necessárias. E quando a pessoa espera apenas o extraordinário, ela ignora o essencial. A resposta está ali, mas não é acolhida porque não confirma expectativas, ela confronta percepções. Isso acontece quando o coração já decidiu como a bênção deve se manifestar. A pessoa pede algo específico e se apega à forma. Quando Deus responde de outro modo, ela conclui que ainda está esperando. Não percebe que o que chegou não é negação, é ajuste. Deus não ignorou o pedido. Ele o respondeu de forma mais profunda do que a mente conseguiu antecipar. Às vezes a resposta vem como um não que protege. Outras vezes como uma pausa que redireciona. Em alguns casos, como uma mudança de rota que parece perda no início, mas se revela livramento depois. Só que tudo isso exige sensibilidade espiritual para ser reconhecido. E quando essa sensibilidade está comprometida por cansaço, apego ou controle, a pessoa continua pedindo algo que Deus já tratou. Existe também a resposta que chega como semente. Pequena, simples, discreta. Uma oportunidade que parece comum demais. Um encontro que não chama a atenção. Uma ideia que surge sem barulho e, por não parecer grande o suficiente, é descartada. A pessoa continua esperando algo maior, quando, na verdade, Deus já iniciou o processo de forma intencionalmente pequena. Deus raramente entrega tudo de uma vez. Ele começa com o suficiente para testar percepção, obediência e humildade. Quando a resposta é reconhecida, mesmo em forma simples, ela cresce. Quando é ignorada, o processo fica estagnado. Não por punição, mas porque Deus respeita o ritmo de quem precisa primeiro aprender a perceber. Esse não reconhecimento gera frustração. A pessoa sente que ora e nada acontece, quando na verdade muita coisa já aconteceu internamente e externamente. O problema não é a ausência de resposta, é a ausência de leitura espiritual. E isso não significa falta de fé, significa necessidade de realinhamento. Quando o coração aprende a reconhecer respostas que não vêm embaladas como imaginado, algo muda profundamente. A pessoa passa a perceber Deus em movimentos menores, em ajustes sutis, em mudanças internas que antes pareciam insignificantes. E essa percepção abre caminho para etapas maiores. Enquanto a resposta não é reconhecida,
a bênção não avança para a sua plenitude. Porque Deus não constrói sobre desprezo, Ele constrói sobre reconhecimento. Quando você honra o que já foi entregue, mesmo que ainda não seja tudo, você demonstra prontidão para receber mais. Muitas pessoas estão mais próximas da bênção do que imaginam. Não porque ela ainda vai chegar, mas porque ela já começou. E o próximo passo não é pedir de novo, é perceber com clareza o que Deus já colocou diante de você. Nada foi negado, tudo foi preparado. Chega um momento na caminhada espiritual em que a compreensão muda de lugar. A pessoa para de perguntar por que a bênção não veio e começa a perceber o quanto foi sustentada enquanto ela não chegava. Esse é o ponto em que algo se encaixa por dentro, não como uma explicação lógica, mas como uma revelação silenciosa. Nada foi negado, nada foi esquecido, tudo foi cuidadosamente preparado. Quando você olha para trás com honestidade, percebe que cada espera ajustou algo, cada atraso protegeu algo, cada silêncio trabalhou algo que não poderia ser feito de outra forma. Se a bênção tivesse chegado antes, teria encontrado um coração despreparado, uma identidade instável, uma estrutura emocional frágil. Deus não atrasou por descuido, Ele segurou por amor. Muitas dores que pareceram desnecessárias foram, na verdade, instrumentos de formação. Muitas frustrações evitaram caminhos que teriam custado muito mais. Muitas portas fechadas preservaram você de versões de si mesmo que não suportariam o peso do que pediam. E quando essa consciência chega, a revolta cede lugar à gratidão silenciosa. A bênção que Deus prepara não é apenas algo que você recebe, é algo que você sustenta. Por isso ele trabalha com tempo, profundidade e precisão. Ele não entrega para provar poder, ele entrega para estabelecer propósito. E propósito exige alinhamento interno, maturidade espiritual e clareza de identidade. Talvez hoje você ainda não veja tudo acontecendo como imaginou, mas se o seu coração chegou até aqui, é porque algo já mudou dentro de você. A forma como você espera mudou. A forma como você confia mudou. A forma como você entende Deus mudou. E isso é sinal de que a preparação avançou. Deus não constrói bênçãos sobre pressa, comparação ou ansiedade. Ele constrói sobre inteireza, sobre um coração que aprendeu a descansar mesmo antes de receber, sobre alguém que entende que o valor da promessa não está apenas no resultado final, mas em quem se tornou durante o processo. Se existe algo que precisa ficar claro, é isso. O silêncio não foi abandono, a espera não foi castigo, o atraso não foi negação. Foi cuidado, foi formação, foi alinhamento. E quando o tempo se cumpre, o que chega não desestabiliza, não confunde, não fere. O que chega encontra lugar, encontra estrutura, encontra paz. Talvez a bênção já esteja mais próxima do que você imagina. Não porque o céu mudou de ideia, mas porque você mudou por dentro. E quando isso acontece, Deus não precisa mais segurar o que prometeu. Ele apenas libera aquilo que sempre esteve reservado para você. Aqui não termina a sua espera. Aqui começa a sua compreensão. E quem entende o processo recebe o resultado com maturidade, gratidão e fé renovada.